É importante ressaltar que a Revolução Francesa é considerada até hoje uma das maiores revoluções que já tivemos. Então, é de extrema importância que entendam, é um pequeno resumo por cima de tudo o que aconteceu. A Revolução Francesa tem importância até nos dias de hoje, porque a Revolução Francesa foi uma revolução tanto econômica quanto política e principalmente social. É aí que o povo começa a lutar pelos seus direitos. E isso reflete até hoje na idade contemporânea. Então saibam, é um pequeno resumo sobre o que foi a Revolução Francesa e como ela se deu, como acabou e como foi causada. E é isso. A Revolução Francesa se inicia com a crise econômica em 1780. Os franceses ajudaram os colonos americanos a conquistar sua independência. Os franceses também tiveram participação na Guerra dos 7 Anos e tiveram uma série de problemas nas colheitas e estavam devagar no processo de industrialização, que já estava sendo iniciado na Inglaterra. A França tinha uma monarquia absolutista, onde o rei Luís XVI tinha todo o poder. Diante dessa crise econômica, a realeza não diminuiu suas festas. Porém, na França estava surgindo o crescimento do iluminismo. As pessoas estavam questionando o poder do rei. Na França, existia divisão de Estado. O clero, que era a autoridade religiosa, a nobreza, aqueles que tinham ligação ao rei, e o povo, que era todo o resto. O povo, após as colheitas, estavam passando fome nas ruas. Porém, como o povo era 97% da população, o rei decidiu cobrar mais impostos do povo e os 2 primeiros estados não pagavam nada. Houve uma reunião para representar os 3 estados e eles iriam decidir no voto. O terceiro estado tinha 97% da população, porém, se o primeiro e o segundo estado se unissem, não importaria nada os 97% da população. As crises raramente atingem os riscos. E vale ressaltar que a Revolução Francesa é uma das mais importantes revoluções que existem no mundo. Em determinado momento, os pobres, principalmente as mulheres do terceiro estado, começaram a tomar as ruas da França. Foi aí que criou a Assembleia Nacional Constituinte, de onde surgiram 2 importantes figuras da Revolução, Maximiliano Robespierre e George Danton. A Assembleia Constituinte pediu uma nova Constituição mais igualitária, porém não tiveram resposta do rei, nem do clero e nem da nobreza. Com a Assembleia se tornando mais popular, o rei fecha a Assembleia. Porém, no dia 20 de julho de 1782, os franceses criam a Assembleia Oficial dos Franceses. Algumas pessoas do clero e da nobreza simpatizaram com a causa e se juntaram à Assembleia. Logo após isso, o rei cedeu à vontade deles. O conceito de direita e de esquerda nasceu durante a Revolução Francesa. Durante as revoluções da Assembleia Nacional, ao lado direito sentavam os girondinos, que queriam a reforma na monarquia. O rei não seria mais autoridade absoluta e teria conselheiros para melhor administrar. Já os que sentavam à esquerda, os jacobinos, tinham pensamentos radicais. Eles queriam a revolução, eles queriam o poder para o povo. O rei, com medo da revolução, chamou um exército que ficou rodeando a cidade. Com medo do exército, o povo resolveu se armar para se preparar para o conflito. Porém, eles não tinham armas. Então, em 14 de julho de 1789, as ruas foram tomadas por uma multidão buscando revolução. Porém, eles não tinham armas. Então foram até o Palácio dos Inválidos, atrás das armas. Eles invadiram o Palácio dos Inválidos e roubaram tudo. Porém, não tinham munição. Então resolveram ir até a Bastilha. Em 1789, a Bastilha era uma prisão e símbolo da monarquia francesa. Os revoltosos foram até ela e exigiram que entregasse a prisão e toda a munição que eles tinham por lá. Revoltados com a situação, a população quebrou as correntes e a porta da Bastilha. A quebra da Bastilha é o símbolo do início da Grande Revolução. A revolução estava acontecendo e estava cada vez mais violenta. Robespierre, Danton, símbolos e líderes da Assembleia apoiaram esse ato de violência. A queda da Bastilha não se refletiu apenas na França, porém no mundo todo foi criado um documento chamado Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, e nele surge o lema da Revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité!
Porém, a população francesa ainda continuava na miséria, o que gerou novas manifestações. O rei Luís XVI tentou se mostrar a favor da revolução, mas em 1791 foi criada uma nova constituição que limitava o seu poder. Isso irritou tanto o rei quanto os radicais, que queriam acabar de vez com a monarquia. Durante o protesto, o rei mandou o exército reprimir e houve um massacre, o que fortaleceu os extremistas, que passaram a eliminar qualquer opositor na guilhotina. Com medo da influência da Revolução, a França declarou guerra à Áustria em 1792, iniciando a primeira coligação. A Prússia se aliou à Áustria para tentar restaurar o poder do rei, o que provocou mais revolta popular. Em 10 de agosto de 1792, ocorreram novos confrontos. O rei tentou se proteger na Assembleia, onde estava Robespierre, mas acabou preso com Maria Antonieta. A monarquia chegou ao fim. O clima de tensão e paranoia cresceu, levando a assassinatos em massa de presos políticos em setembro de 1792, ao julgamento de Luís XVI. Luís XVI então vai para a guilhotina. 9 meses depois, Maria Antonieta teve o mesmo destino. Porém, a guerra continuava, então eles precisavam de pessoas para se alistar. Porém, a França é muito grande e algumas pessoas nem queriam essa república, quem dirá ir para a guerra para lutar por ela. Nesse momento, ocorreu mais uma série de revoltas. E é aí que a imagem de Napoleão Bonaparte começa a ganhar mais relevância. Com a polarização da Assembleia, um dos lados precisava se mostrar superior ao outro, e esse lado foram os jacobinos, liderados por Robespierre. A partir desse momento, surge um dos períodos mais violentos de toda a Revolução Francesa, conhecido também como a fase de terror. Qualquer um que fosse suspeito de ser contra a Revolução iria para a guilhotina. Neste período, mais de 40 mil franceses foram mortos. E até mesmo George Danton, um dos grandes apoiadores da Revolução. Porém, vendo que Robespierre já não tinha mais senso nenhum, em 28 de julho de 1792, prendem Robespierre. Ele tenta até se matar dando um tiro na própria cara, porém só conseguiu machucar o queixo e perder a habilidade de falar. Robespierre, então, foi morto pela guilhotina, e assim acaba a fase de terror na França. Porém, a Revolução só vai acabar lá em 1999, 10 anos após o seu início. A partir desse momento, o governo francês é liderado pelo Diretório. Porém, o Diretório terminou com um golpe de Estado de Napoleão Bonaparte, que deu início ao Consulado e, posteriormente, ao Império Napoleônico. Embora a Revolução Francesa tenha sido um processo complexo, com diversas fases, o golpe de 18 de Brumário é amplamente considerado o momento final do período revolucionário.